Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Certa vez, eu escutei uma história que se passou no ano de 1995. Um casal acabara de comprar um sítio. A mulher estava grávida de pouco tempo. O marido saiu à noite e ela ficou só. Estava assistindo televisão quando de repente escutou os cachorros latindo eufórico lá fora. Ela então se levantou e resolveu ir até a cozinha para abrir a porta de leve e ver o que estava acontecendo lá fora. Ao abrir a porta, ela viu um enorme bicho negro lutando contra os cães. O bicho parou e a olhou. O pânico foi tão grande que ela se estremeceu toda. O bicho correu para dentro da mata e os cães foram atrás dele. Ela ficou tão desesperada que na mesma hora começou a sangrar, mas ainda teve forças para pedir socorro na chácara vizinha, que os donos a socorreu e a levou para o hospital. Quando o marido chegou em casa, viu um monte de sangue pela cozinha e os cães voltando feridos do meio do mato, e chamou a polícia achando que sua casa havia sido arrombada, e depois ficou sabendo do ocorrido. Quando chegou ao hospital, descobriu que a mulher sofreu um aborto instantâneo. Mal conseguia falar. Quando ela chegou em casa, contou o que aconteceu e o homem resolveu conversar com os vizinhos, que disseram que há anos um suposto lobisomem rondava pela região, mas dificilmente aparece. Eles resolveram se mudar e mesmo assim a mulher ficou com a síndrome do pânico. Nunca mais conseguiu engravidar. O medo ficou para sempre no seu coração. Não é para qualquer um bater de frente com essas criaturas e sair de certa forma ileso. Mesmo que fisicamente você saia intacto ou com ferimentos leves, a sua mente nunca mais será a mesma. Você sempre terá algum tipo de lesão psicológica, como a que essa mulher teve ao dar de cara com essa criatura. Vamos agora ao segundo relato do vídeo. Os pais do meu avô paterno moravam em uma roça, em uma cidadezinha de Minas Gerais. Quando minha avó casou, ela se mudou para o terreno deles. Vocês sabem como é Minas. Tem muitas casas antigas e é muito comum terem muitas famílias que moram no mesmo terreno. E com minha família não é diferente, também é assim. Lá é muito comum escutar histórias de lobisomem, e a história mais comum passada entre a gente foi o dia em que a minha bisavó ficou cara a cara com um lobisomem. Eu nunca conheci minha bisavó. Ela faleceu antes de eu nascer. Mas me contam que ela era bem corajosa e não tinha medo de nada. Um dia, lavando louça, bem de noite, ela escutou um barulho no quintal, de alguma coisa fuçando lixo. A casa da minha bisavó era separada das outras por um muro bem alto. Ela não pensou em nada, só abriu a porta para ver o que estava mexendo no lixo lá fora. Quando ela abriu a porta, diz que viu uma coisa meio homem e meio lobo, que se virou para ela e, num susto, rosnou feito um cachorro brabo e pulou o muro que era super alto. Seria difícil, até para um homem normal ou de estatura alta, pular aquele muro. Ela disse
que era metade homem e metade cachorro, ou algum tipo de lobo. Era bem peludo da cintura para cima, com poucos pelos na parte da frente do tórax, e da cintura para baixo tinha menos pelo ainda. Ela disse que aquele ser estava nu e tinha cara de cachorro, com dentes incrivelmente grandes. Agora vocês imaginam o medo que ela não deve ter sentido naquela época ao dar de cara com esse ser. Outra coisa bastante passada entre minha família é que quando os bebês nasciam, alguma coisa vinha arranhar a janela de madeira de madrugada, sempre a do quarto do bebê, e sempre tinha marcas de unhas grandes na janela do lado de fora. O estranho era que era sempre a janela do quarto do bebê. A coisa sempre tentava forçar, parecendo querer entrar. Porém, como a janela era bem reforçada, não conseguia. Cuidado, que lobisomem gostam de crianças recém-nascidas. Assim diz as histórias. Minha avó disse que quando um dos bebês dela nasceram, aconteceu com ela, que dava para ouvir alguém respirando do lado de fora da janela. Era uma coisa muito estranha. Não era um ser humano, porque a respiração era alta e pesada, e parecia que ao respirar também rosnava. A criatura, ou seja lá o que for, segundo é passado por minha família, é lobisomem. A criatura tentava de várias formas forçar a janela. Graças a Deus, a janela sempre foi bem reforçada, como eu disse anteriormente, e essas coisas nunca conseguiram atravessá-las. Mas minha avó também conta que o medo que instaurou em seu corpo foi muito pesado. Ela orava para que o bebê não abrisse choro, porque poderia atiçar ainda mais a criatura que estivesse lá fora. Só o que ela pôde fazer é orar e pedir a Deus para aquilo ir embora o quanto antes. Um detalhe que a minha avó sempre contava era que com esses barulhos e esses eventos sobrenaturais surgia um cheiro fétido, de podre, muito forte como amônia, que mal dava para respirar, era nauseante. Bom, essa é uma história que é passada por minha família há gerações, e eu tenho certeza de que é verdade. Não tem por que minha família mentir. Lobisomens existem e estão aí. Tudo que eu peço é que eu nunca tope com nenhum deles. E espero que tenham gostado da minha história. Boa noite.